mas eu quero falar sobre algo que a gente começou na quinta-feira. Eu comecei a falar sobre algo na quinta-feira que poderia, sem dúvida alguma, virar uma série. A gente poderia falar por dias sobre esse assunto e a gente não conseguiria falar tudo sobre ele. Eu comecei a falar sobre a importância da gente se mover debaixo da palavra da fé. Você pode declarar isso comigo? Diga: eu preciso me mover debaixo da palavra da fé. E essa semana algo me deixou ainda mais convicto que a gente precisa falar sobre isso, porque eu vi algumas pessoas compartilhando com uma base na palavra argumentos para que a gente não tenha expectativa na liberação da palavra, como se a palavra em si não fosse suficiente para gerar milagres ou mudar destinos. E é interessante, irmão, olha para mim. Você sempre vai ver pessoas buscando justificar a ausência de um poder sobrenatural nos seus ministérios, e através disso tentando embasar teologicamente como se Deus estivesse fazendo menos do que fez no passado. Não, Deus não faz menos hoje do que fez no passado. Talvez você pode estar vivendo menos hoje do que viveu no passado, mas Deus não mudou por causa da minha realidade. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua fazendo milagres, Ele continua curando enfermos, Ele continua libertando cativos. Você está comigo? Então o primeiro pressuposto básico que a gente precisa ter é que o Deus de milagres, que fez tudo através da palavra no início, não deixou de fazer até hoje. Ele continua fazendo através do poder da palavra, a palavra liberada, a palavra confessada, a palavra revelada. A palavra não é um instrumento que Deus utiliza, a palavra é o próprio Deus. Esse entendimento tem que ser básico. Inclusive, amanhã eu começo a ministrar no nosso seminário teológico Carisma, o módulo dos fundamentos da fé. Você vai estar comigo lá, e se o pastor reprovar você, uma semana de banco sem poder servir, ok? Estou brincando, mas é sério. Seguinte, fundamento básico da fé é que a palavra... O que está rolando aí, meu filho? Você está bem? É o som? Será que o pessoal ficou ofendido porque a gente tocou órgão? Hã? Vai dar certo. Vai dar certo. O pessoal do RH fica ligado no LAFA aí. Vai dar certo. Vou voltar no princípio. O fundamento básico da fé é que a Bíblia não contém a palavra. A Bíblia é a palavra. E a palavra não contém uma parte de quem Deus é. A palavra é o próprio Deus. Logo, o pouco conhecimento da palavra revelada significa que eu tenho pouco conhecimento de quem Deus é. E quanto menos eu conheço, menos eu acesso. E quanto menos eu acesso, menos eu usufruo. E quanto menos eu usufruo, menos milagres eu vivo. Então tem muita gente que, por não ter essa revelação de quem Deus é e do que Ele faz, começa a acreditar que Deus está fazendo menos de hoje do que fazia no passado. Não, irmão, Deus continua fazendo coisas sobrenaturais, como fez no passado. A diferença é que a linguagem que Ele usa é um pouco diferente. No passado, a gente via o mar se abrir, a gente via colunas de fogo ou nuvens no meio do deserto. A gente via os sinais e maravilhas numa linguagem diferente das que a gente vê hoje. A linguagem que eu creio que Deus utiliza hoje é ser um contraponto das realidades que o mundo oferece. Então, no meio de uma geração em que o divórcio está cada vez maior, os sinais e maravilhas que a gente pode expressar como igreja é: enquanto o mundo se separa, a gente renova a nossa aliança de casamento. Enquanto o mundo é pró-aborto, a gente é pró-vida. Enquanto o mundo está perdido, a gente sabe para onde vai. E quando o mundo está completamente cativo, a gente não só está liberto, como trazendo liberdade também. Os sinais que Deus vai operar no nosso meio é para que a gente seja uma expressão de quem Ele é. Irmão, a igreja precisa ser uma expressão dos céus na terra. A igreja precisa ser uma expressão do céu na terra. E é por isso que me revolta a gente falar que 15 minutos de distância é um problema para estar na igreja, quando o nosso Deus se fez homem, invadiu o inferno e ficou 3 dias por lá só para me ter de volta. Como justificar para um Deus que foi até o inferno e ficou 3 dias lá para me ter de volta, que 15 minutos de distância é uma dificuldade para eu me envolver com o meu chamado? Como justificar qualquer barreira natural para um Deus que abriu mão de tudo para me ter de volta? Então, o primeiro fundamento básico que eu quero compartilhar com você, irmão, é que a palavra da fé continua sendo uma expressão dos céus para gerar novas realidades na terra. A palavra da fé precisa ser confessada, ela precisa ser liberada. E às vezes a gente tem mais ânimo para declarar ou para reclamar do que está acontecendo do que para gerar aquilo que precisaria acontecer. Irmão, a palavra da fé não é algo para ser retida dentro de você, ela precisa ser liberada por você, e aí sim começar a mudar realidades ao teu redor.
Pastor, me dá um exemplo claro. Eu vou te dar um exemplo claro. No momento da adoração, o nosso convite é: feche teus olhos, levante suas mãos, abra sua boca e libere o seu som. Esse é o momento perfeito para você desenhar através de orações os seus próximos dias. Deus tem falado muito forte comigo exatamente essa expressão: filho, desenhe através de oração os seus próximos dias. É nesse momento, irmão, que a gente começa a liberar palavras sobre a nossa semana, a gente começa a liberar palavras sobre o nosso ano, a gente começa a liberar palavras sobre a nossa casa, a gente começa a liberar palavras sobre os nossos filhos. Olha para mim, irmão, o encontro do domingo não é o resto do que sobrou da nossa última semana, é a primícia que a gente está entregando para o início da próxima semana. Aqui não é só para agradecer o que Deus fez na semana passada, aqui é para a gente gerar por fé o que Deus vai fazer na próxima semana. É para a gente poder se posicionar em autoridade e trazer à existência o que não existe. É para a gente abrir a nossa boca e começar a declarar novas realidades. Essa é a palavra da fé que a gente aprendeu, ouviu, assimilou, reteve e agora a gente confessa. Sabe, eu tenho uma mentoria e nessa última quinta-feira a gente se encontrou online e eu compartilhei uma chave, que essa chave tem mudado a história de tanta gente. Talvez vai fazer sentido para alguém que está aqui. Eu queria que você meditasse nisso, irmão. Você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Você é responsável por tudo aquilo que você tolera. A palavra da fé é para ser expressada justamente em momentos em que aquilo que a gente está vivendo não parece com aquilo que Deus prometeu que a gente viveria. O problema é que muitas vezes a gente tolera a falta de milagres, a ausência de mover, a ausência de novidade de Deus. Mas isso não é para ser tolerado, isso é para ser combatido. A gente é tolerante demais com algumas coisas que não deveria ser. A gente abraça algumas tempestades como se fossem enviadas pelo próprio Deus, como na verdade não são. Irmão, olha para mim. A Bíblia diz que quando Jesus está naquele barco, o mar está revolto, os discípulos estão com medo, achavam que iriam morrer. Eles acordam Jesus, Jesus então se levanta, repreende o vento e o mar lhe obedecem. Então ali Jesus está ensinando um princípio para a gente. Ele jamais, fala comigo, jamais, Jesus jamais repreenderia algo que o próprio Pai gerou. Você já parou para pensar nisso? Se a tempestade tivesse sido um presente de Deus, Jesus jamais repreenderia algo que o próprio Pai enviou. André, eu não entendi onde você quer chegar. Eu vou te explicar, irmão. Tem tempestades que a gente está aceitando como se fossem processo de Deus, mas não são. Tem gigantes que têm afrontado a gente está aceitando como se fossem processo de Deus, mas não são. Deus permite que gigantes cheguem, mas Deus não nos chama para deixá-los morar. Deus até permite que algumas tempestades aconteçam, mas Deus não nos chamou para habitar em meio a elas. Irmão, guarda isso. Não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume com elas. Não tenha medo dos seus gigantes, mas também não se acostume com eles. A Bíblia diz que quando Davi chega naquele acampamento para levar comida para os seus irmãos, aquele gigante já falava há dias, afrontando o exército do Deus vivo. E quando Davi chega lá, ele ouve pela primeira vez a voz daquele gigante, e para ele soou estranho. Então Davi pergunta: quem é esse cara? Quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é essa pessoa sem aliança com Deus, que está afrontando o exército do Deus vivo? Os soldados falam: ele está há algum tempo já afrontando, ele está perguntando se tem alguém que pode enfrentá-lo. Sabe o que eu acho interessante no posicionamento de Davi? Para Davi soou tão estranho alguém afrontar o exército do pai dele, que ele não teve dúvidas: eu preciso me posicionar. Mas para o exército já estavam tão acostumados com a voz do gigante, que talvez nem incomodava mais. Irmão, guarda isso. Tem gigantes que não te incomodam mais, mas não significa que Deus pediu para você deixá-los ficar. Tem tempestades que talvez não te incomodam mais, mas não significa que Deus não está esperando você se levantar e dar uma ordem para que elas cessem. Você é responsável por tudo aquilo que você tolera. O problema é que muitas vezes a gente está confundindo ser resiliente com ser tolerante. Resiliente é a gente levantar mesmo depois de cair, mas tolerância não é um chamado que Deus trouxe para a gente usar em meio a tempestades e gigantes. Pastor, eu estou há 5 anos que o meu casamento é o inferno, mas eu já me acostumei. Não, irmã, você não tem que se acostumar. Não, meu irmão, você não tem que se acostumar, porque esse não é o projeto de Deus para a tua família. Não é essa a referência que você quer dar para os seus filhos. Então a gente se acostuma com problemas, com pecados, a gente se acostuma com gigantes e tempestades, quando na verdade Deus nos chamou para nos posicionarmos
E aí sim os gigantes cairão, as muralhas ruirão, as tempestades cessarão. A gente tem que se posicionar. Se a gente for apático na nossa fé, seremos medianos em relação a uma jornada de milagres. Se a gente for apático no nosso posicionamento, seremos medíocres em meio à nossa jornada de fé. Olha para mim, irmão. A maior parte aqui provavelmente nem me conhece. Talvez você possa estar se questionando: quem é ele para falar de milagres? Meu primeiro milagre começou em 88. Eu estava no ventre da minha mãe, todos os médicos aconselhando os meus pais a abortarem. O meu primeiro milagre aconteceu com livramento, quando eu nem sabia quem Deus era, mas Deus já sabia quem eu era para Ele. 1988, primeiro milagre, Deus me poupou da morte. 15 anos de idade, fui espancado na saída de uma boate, fraturaram minha mandíbula, cortou meu nariz, tive alguns cortes na cabeça. Talvez tenha sido meu segundo livramento, fora os outros que eu não tive consciência. 5 anos atrás, endocardite bacteriana aguda. Eu estou pregando sobre fé num dia, estou internado de fralda no outro. 30 e poucos dias internado no CTI, catéter profundo na minha jugular direita, depois na esquerda, na minha jugular, depois na minha subclave direita, depois na subclave esquerda. E aí eu estou aqui só para te lembrar que o Deus que me poupou em 88, o Deus que me poupou em 2014, 15, eu não sei nem mais que ano que foi, é o mesmo Deus, irmão, que vai me poupar quando novos gigantes chegarem. Eu preciso entender que cada processo que Deus permite que aconteça é uma escola na fé. É para que no futuro, mesmo que os gigantes sejam maiores, eu estou mais fortalecido em Deus do que eu estava no gigante anterior. Por mais que as tempestades sejam mais fortes, eu tenho mais fé e resiliência do que eu tinha na tempestade anterior. Deus não nos chamou para nos conformarmos com as nossas crises. Deus nos chamou para declararmos a palavra da fé, e as portas do inferno não resistirão o poder de Deus que em nós habita. Você deve conhecer pessoas que acham: não, eu não consigo prosperar, mas é Deus tratando o meu caráter. Não, eu estou com essa doença, mas Deus colocou essa doença para tratar o meu coração. Ninguém pode dar o que não tem, irmão. Deus não vai te dar uma doença para tratar você, porque Deus não tem doença. Deus não vai te dar um período de miséria para tratar você, porque Deus não tem miséria. André, então me explica a história de Jó, então me explica a tua internação, então me explica algumas crises, então me explica a fome na África. Irmão, entenda uma coisa: há uma diferença entre a vontade ativa de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva é quando Deus permite, a vontade ativa é quando Deus age. Eu acredito que tem vários momentos que Deus permite, para que aí então a gente se posicione e Ele haja. E como é que eu vou agir, André? Declarando a palavra da fé. Salmos 27, o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, os meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Sabe o que eu acho maravilhoso? Você está comigo ainda? Diga amém. O que eu acho maravilhoso é que o salmista está falando de cenários que ainda não aconteceram. Ele está dizendo: mesmo que aconteça, mesmo que se levante, mesmo que me combatam, ainda assim estarei confiante. Irmão, guarda isso. A palavra da fé não é só um instrumento de socorro quando tudo vai mal. A palavra da fé também é um papel de governo antes que o dia mal chegue. O salmista não está sendo atingido, mas ele já está declarando: quando tentarem me atingir, permanecerei de pé. O salmista ainda nem está sendo cercado, mas ele está dizendo: mesmo que me cerquem, ainda assim estarei confiante. Irmão, eu quero te fazer um convite. Quando a gente como igreja começar a declarar a palavra da fé, não só como um pedido de livramento no meio da crise, mas como um posicionamento de governo antes da crise chegar, a gente vai começar a viver mais milagres. A gente vai começar a romper de uma forma que ainda não rompemos. Eu não sei você, irmão, mas eu já tenho liberado palavras sobre 2022. Eu não vou esperar 2022 chegar para ver o que ele traz para mim. Eu já estou desenhando ele através de orações, e quando ele chegar, certamente vai me surpreender. Ontem a Kezinha estava pregando no acampamento de mulheres, eu fiquei sozinho em casa com a Ceci. E quando eu vi a Ceci dormindo, e eu não faço muito isso, mas ontem quando eu vi a Ceci dormindo, eu senti de começar a liberar palavras sobre o esposo dela. E eu falei: Deus, eu não sei se ele já nasceu, eu não sei qual o nome dele, mas uma coisa eu sei: ele vai ser o pai dos meus netos. Pai,
toca o esposo da Ceci, guarda o coração dele, que não haja nenhum desvio de caráter na criação. Deus, guarda para que ele não sofra nenhum abuso emocional. Guarda essa criança, dá ousadia para ele, experiências contigo. Deus, que seja um homem mais apaixonado por você do que eu fui, que a Cecília possa olhar para ele, pai, e possa se inspirar naquilo que ele carrega. Irmão, eu não preciso ter um genro que é um problema para pedir para que Deus mude a história. Eu posso gerar através da oração aquele que vai cuidar daquilo que eu mais amo. Irmão, a fé é uma dinâmica de antecipação, é tratar as coisas que não são como se já fossem. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a gente está em 2021 e tem gente que ainda está lutando para sobreviver. Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para governar. Minha pergunta é: você tem planos para essa década? Você já tem liberado palavras sobre 2025? O que você acha que vai acontecer em 2030? Você já tem liberado palavras? Irmão, eu tenho em todo o tempo, desde que eu comecei o ministério, declarado que esse já é o melhor ano da minha vida, e não tem um ano sequer que não tenha sido melhor do que o ano anterior. Irmão, eu creio, 2021 já é o melhor ano da nossa vida, até que venha o próximo. 2021 é o ano que a gente cresceu no meio da crise, e eu falo isso para inspirar você. No meio do Covid, começamos com 2 pessoas no staff, hoje somos 26. Começamos com uma igreja com 100 pessoas online, hoje já somos 20 milhões por semana, só no Instagram. Irmão, Deus tem multiplicado no meio da crise, prosperado no meio do caos. Por quê? Porque antes da crise chegar, a gente já trazia à existência alguns milagres que está vivendo agora. Eu preciso finalizar, mas eu lembro que alguns meses atrás, lá em Miami, eu falava: teremos um campus para o Kids que vai ser igual ou melhor ao campus da igreja. Sabe o que a gente tinha na época? Uma sala de drywall que tinha sei lá quantos square feet, era muito pequeno. Essa semana a gente ajeitou tudo e hoje foi a inauguração oficial do campus do Kids com 8.000 square feet, com crianças vindo de vários lugares. Quando eu olhei para isso, me alegra, mas não me surpreende, porque eu já tinha visto antes daquilo se materializar. O que Deus nos chama, irmão, é para enxergarmos o futuro antes que ele se torne uma realidade, é trazermos à existência aquilo que não existe, é confessarmos a palavra da fé. Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas tem pessoas que são tão negativas que se você passar uma hora com elas, parece que sugaram toda a tua alegria do dia. Tudo está mal, tudo está mal. Verdade, irmão, é que o problema não está com as coisas ao redor dessa pessoa, o problema está com as coisas dentro dela. A gente só expressa aquilo que a gente carrega, ninguém pode dar o que não tem. A Bíblia diz: se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, mas se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E eu quero te fazer esse convite, irmão: deixa Deus encher você de esperança, para que seja só esperança que saia da sua boca. Deixa Deus encher você de alegria, para que seja só palavras de vida que saiam da sua boca. Deixa Deus encher você de coragem, para que sejam só palavras de encorajamento que saiam da tua boca. Deixa Deus encher você de ousadia, irmão, para que sejam só posicionamentos de ousadia que saiam de dentro de você. A palavra de Deus nos garante que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.